Vida longa e próspera, pessoal. Sejam bem-vindos à semana de bate-papo sobre gestão em TI. Meu nome é Rafael Bernardes e hoje eu vou falar sobre inventário. Algumas coisas que você pode não estar atentando na questão do seu inventário. Esse é um bate-papo, não é um webinário, não é um webcast que eu vou estar ensinando somente. Eu estou acompanhando aqui as pessoas pelo Skype, um bate-papo. Então eu vou estar fazendo minhas colocações e depois o povo está participando, ok? Bom, o objetivo é a gente alinhar, despertar e aguçar a nossa sensibilidade sobre gestão em TI como um todo. Okay? E por isso tem esses assuntos divididos por dia. O que eu estou percebendo no mercado? Eu tenho mais de 10 anos de mercado e eu percebo que não há uma ordem. São muitos profissionais que entram, que saem, testam programinhas, testam dicas. Agora eu tenho um programinha que funciona legal, agora eu tenho outro programinha. E esse negócio de programinha foge muito do padrão. Tá? A gente tem que, como gestores, se vocês quiserem ser gestores, administradores, que é logo a carreira acima de suporte, helpdesk, você tem que pensar como gestor, pensar realmente como uma pessoa que organiza as coisas. Não adianta você, eu uso programinha X. Não, você tem que criar suas premissas, tá? Para que o software se adapte às suas premissas. Então você vai buscar o melhor software, ou às vezes até você vai buscar melhorar o software que você utiliza, fazer recomendações ao fabricante. Enfim, você tem que saber o que você precisa para depois buscar a ferramenta. O que eu vejo no mercado são pessoas que saem procurando ferramentas adoidado, e dessas ferramentas, eu preciso disso, mas não era bem assim, foi pela ferramenta, não é o ideal, tá? Então esse é o objetivo. Depois dessa semana, vai ter uma série de webcasts, vai ter cursos, enfim, vão ter outras coisas, mas no momento, agora eu quero só me concentrar e fazer um bate-papo mesmo, conhecer, ver o que vocês estão falando, tá? Eu vou até fechar meu Outlook aqui, porque a sala está lotada, tá? São 100 pessoas aqui, 600 pessoas cadastradas, mas o nosso software de webinário só cabe 100 pessoas. É uma limitação da versão que eu utilizo. Eu agradeço a todos por estarem aqui. Se você está assistindo a gravação, saiba que realmente essa série de bate-papos nessa semana, primeira semana de janeiro de 2015, foi um sucesso, porque já é um sucesso, está lotada, ok? E só pelo grupo que nós tivemos de discussão aqui, já é um sucesso absoluto, tá? É bem legal. Então, muito obrigado por você que participou, e você que está assistindo a gravação, tenho certeza que foi um ótimo material, tá? Todo o material foi calçado e criado com o auxílio da comunidade que está aqui comigo no Skype. Ou seja, então, não é tudo na minha cabeça, a gente chegou no consenso, ok? Vamos falar sobre inventário. Então, é o primeiro assunto desse treinamento gratuito que eu estou colocando para vocês, é inventário. Bom, o que eu vejo sobre inventário? Eu vejo cada um fazendo de um jeito, tá? Muitas vezes manual, muitas e muitas vezes manual, muitas e muitas vezes sem critério, tá? Inventário, eu vou deixar alguns pontos básicos que eu observei que têm que ser feitos, têm que ser cumpridos, premissas que não dá para abrir mão, tá? E depois eu vou discutir com o pessoal que está aqui no chat ao vivo, ok? Para até ver as opiniões deles também depois dessa aula. Se você está assistindo na gravação, faça a interação que tiver aí. Eu não sei se eu vou deixar embaixo um chat ou um campo para você deixar seu comentário, ou uma comunidade, enfim, o que tiver disponível para você quando você estiver acessando essa gravação, utilize, participe, que é bem legal, tá? Bom, inventário. Primeiro ponto que eu vejo é inventário manual. Inventário manual, para uma gestão eficiente, não existe. Não existe. A não ser que você tenha um escritório igual o meu aqui. Esse aqui é meu home office, tem... Nem esse dá, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 máquinas. Fora celular e tablet. Já fica meio chato de controlar isso, porque eu não sei o que o pessoal do comercial está fazendo ali. Eu não sei o que tenho mais 2, 7, 8. Eu não sei o que o pessoal de desenvolvimento está mexendo no site, o que eles estão instalando nas máquinas, se a impressora está com tinta, eu não sei. Eu só sei que vem a mensagem, Rafael, essa impressora está funcionando? Até ontem estava. Aí eu vou ver, tá o reservatório de tinta, de despejo cheio. Como é que você vai saber isso? Então, essa máquina está muito ruim, não está funcionando. Aí você vai ver com o HD lotou. E por que você não tem esse controle? Nem no ambiente pequeno funciona aqui. Imagina no ambiente maior.
Então o inventário tem que ser automatizado. Primeiro ponto, automatizado, ok? Ele tem que ser inteligente, ele tem que rodar o dia inteiro, uma vez por dia, 2 vezes por dia, sei lá, o que o seu ambiente suportar, tá? E que ele seja atrelado com algumas coisas do tipo automações, por exemplo, vou colocar aqui, de alertas. Então, eu tenho umas restrições de softwares, tá? Então, eu não quero que instalem nada, por exemplo, do Baidu. Aí, o Baidu é um excelente software, todo mundo gosta que esteja instalado nas suas empresas, certo? Mas vamos dizer que você não quer instalar o Baidu. Vamos dizer, não, eu sou diferente, não quero instalar o Baidu. Tá, bom, beleza. Difícil, né? Mas vamos lá. Eu não quero instalar o Baidu. Então, você vai lá e bota na sua ferramenta, por exemplo, Baidu Company, não quero que nada esteja instalado. Dá para fazer isso com N ferramentas, dá para fazer isso de várias formas, até nativamente no Windows, tá? O que eu estou colocando aqui dá para ser feito nativamente no Windows. Colocou. Então, quando entrar um software desse, alguém conseguir burlar essa minha proteção, e meu software de inventário, tá, rodar a rede, perceber que tem o Baidu, por exemplo, instalado em algumas das máquinas, eu quero que ele me avise. Isso é um inventário inteligente, tá? É a primeira etapa só que eu estou falando. É um inventário que vai te dar retorno de informação, tá? Esse alerta de software. Mas vamos colocar outros pontos, vamos colocar outras coisas. Vamos dizer, por exemplo, que você cuida de um laboratório, de uma escola. Tá? Você dá o suporte, mas cuida de um laboratório. E do nada ficam sumindo memórias, mouse, até máquina, sei lá. Máquina é meio difícil, mas some itens das máquinas. O teu inventário tem que dizer para você, tá, o que foi alterado. Então eu quero um inventário que faça o scan hoje, por exemplo, de manhã, e faça o scan à tarde. Ok, ele faz a verificação, tá? E ele consiga comparar o que mudou, ok? Comparar e me alertar ou não, ou gerar um relatório. Se você não quiser um alerta, não é. Meu ambiente é fechado, não quero um alerta, não quero que pipoque na minha janela um alerta, manda e-mail. Não precisa de um alerta, ninguém vai roubar nada. Mas você tem que saber o que mudou. E o que mudou pode ser um hardware que saiu, pode ser um HD que começou a lotar, pode ser um software que foi instalado, ok? Pode ser essas pequenas coisas, tá? O inventário precisa ser mais rico, precisa te dar a capacidade de gerir. Ele precisa ter as chaves dos seriais, dos softwares que estão instalados. Ele precisa conseguir te dar, olha, eu quero saber, eu tenho licença para o Photoshop, Adobe. Eu tenho licença da Adobe para 20 máquinas. Eu tenho 100 máquinas no parque. Tá? Eu quero saber em quais máquinas o Adobe está instalado. Porque às vezes os técnicos locais, eles vão sem critério. Aí ele gera para você na hora. Pá. Por que ele gera na hora? Porque ele já rodou o scan no início do dia e roda no final, gerou ali, pegou o teu scan, então ele fala o seguinte, olha, o Adobe está instalado em 15 máquinas, opa, calma aí, eu só tenho 10. Aí você vai na diretoria, olha só que riqueza de contrato que você vai ter se você tivesse isso. Você vai na direção da empresa, chegando com aquele relatório, olha só, quem que você acha que deve realmente usar o Adobe ou não, o Office ou não? Aí você vai traça a estratégia. Isso é gestão, tá? Fazer uma análise, fazer uma coisa inteligente. Não é somente tomar conta do ambiente, dos técnicos. Não, tá tudo atualizado. Não é isso. A questão que a atualização é básica, tá? Proteção é básica. Você precisa ir além. Como gestor de qualidade, você precisa ir além, tá? Isso me leva a outro ponto. O inventário precisa ser feito sem agente, sempre que possível, tá? Por que eu falo sem agente? Não dá para você ficar instalando e atualizando um agente de inventário em cada máquina, no ambiente grande. No ambiente pequeno e médio já fica chato, ok? E aí entra um celular novo, o celular entrou na wireless, o celular, por exemplo, o sistema de inventário tem que ser capaz de pelo menos pegar o IP que ele está fazendo e pegar algumas informações básicas que o celular passa, tá? Um tablet passa informação básica. Eu preciso estar automático. Imagina se você estiver instalando o agente em cada laptop que chega. Eu tenho um cliente que leva aquela estratégia de Bring Your Own Device, BYOD, né, que está BYOD, Bring Your Own Device. Ao extremo. Como isso funciona lá? Ninguém tem máquina da empresa. São pontos, tem Wi-Fi nos
O escritório todo, Wi-Fi poderoso, com vários access points que se comunicam e tal, distribuem a carga. Cabos de rede, uma rede boa, giga, com fibra em todas as mesas, legal. Só que as máquinas são dos usuários, ok? Eu preciso me precaver fazendo um scan básico delas, só para saber quem está, quem não está, tal. Um dos nossos procedimentos nessa empresa é ter um usuário administrativo. Quando a pessoa vem trabalhar, ela mostra o notebook dela, a gente cadastra um usuário administrativo, seja no Mac, seja no PC ou seja no Linux, tá? Ela nem vai ver aquele usuário, é somente para o nosso agente ir lá, tá? Ou não, ou nada. E na medida do possível, tá? A ferramenta de inventário tem que ir lá e coletar essas informações, ok? Não tem como coletar porque não está em domínio, não tem problema. Pega a IP, pega as informações que ela passar de rede, pega qual era o ponto, pega quanto tempo ficou conectado, tá? Aí isso só tem que ser o mais automático possível, porque o ambiente hoje em dia está bem complicado de se manter. Se você tiver que ficar instalando agentezinho em cada máquina, vai ser um problema, tá? O ideal é sem agente na medida do possível. Óbvio que vão ter casos que vão ter que ter agente de instalação, mas na medida do possível, sempre que puder, não utilize agente. Não é uma boa prática, ok? Automatizado, sem agente. Outro ponto do inventário que eu acho importantíssimo que ele se comunique com outras ferramentas, que ele se comunique com outras portas. Então, por exemplo, eu falei do inventário se integrar ao monitoramento e os alertas, tá? O inventário se integrando ao monitoramento, você pode gerar alertas, de performance sobre o que está acontecendo nas suas máquinas, ok? Então, se a ferramenta tiver só inventário e dar um resultado, às vezes não é tão legal, porque toda a inteligência em cima disso você que vai ter que fazer. Mas se a ferramenta for um pouquinho mais completa, e existem várias assim, e que seja capaz de pegar o monitoramento com o inventário, você casa. Então, por exemplo, eu vou saber, e ao Helpdesk, tá? E ao Helpdesk também, importantíssimo ao Helpdesk. E ao relatório, é importante estar tudo integrado. Mas enfim, vamos por parte. Então, se eu tenho um relatório, por exemplo, de performance, um monitoramento de performance, eu posso chegar e atrelar aquilo, olha, esta máquina, tá? Ele gera um relatório, esta máquina está dando erro de memória toda semana. Primeiro, segundo, terceiro. Então, no relatório semanal vai estar lá. Você pode tomar uma decisão sobre isso. Ou então, se for integrado ao sistema de Helpdesk, por exemplo, você vai poder perceber que toda semana estão abrindo um chamado para aquela máquina. O chamado fica atrelado ao item do inventário, tá? Toda semana estão abrindo para aquela máquina um item, um chamado sobre fonte. Então, calma aí, troque a fonte. Não, já trocou 3 vezes. Opa, vamos ver a energia. O que está acontecendo? Está queimando fonte. Enfim, toda a questão da inteligência você automatiza. E você consegue fazer uma gestão realmente produtiva. E as pessoas vão perceber isso. Tá? O diretor vai perceber isso. Ou se você fizer a gestão como prestador de serviço para várias empresas, por exemplo, como eu fiz por muitos anos, você vai poder passar essa granularidade da sua gestão, essa potência da sua gestão para o cliente. O cliente vai perceber. A gente vai perceber que você faz uma inteligência. Não é só mais um que sai instalando software e sai verificando o que tem. Não. Tá? Você verifica o tempo todo, você sabe o que tem. Se ele pedir um relatório, quantas máquinas... eu já fiz isso para 600 máquinas de uma vez. Tá? Já fiz até mais, mas 600 máquinas. Quais máquinas que tem 2 GB de RAM ou menos na minha empresa? Pá, gerou. Então, poxa, então essas aqui a gente tem que mexer, tal. Quem são os usuários dessas máquinas? Aí a ferramenta de inventário mostrava os últimos usuários logados. Então eu peguei os últimos usuários logados, peguei a repetição deles e falei, não, esse usuário aqui loga 3 vezes nessa máquina por dia. Então ele é o usuário da máquina. Peguei, então, são esses usuários aqui. Aí ele juntou com os setores e falou, poxa, esse setor aqui é importante, não podia estar com uma máquina tão lenta. Então vamos fazer a troca. Esse setor aqui é interessante para a gente fazer esse upgrade. Vamos fazer. Olha a potência do inventário. Ok? Olha a potência. Ou então você chegar no seu sistema que você utiliza de inventário e dar o nome de um usuário e ele já listar a máquina que ele está. E na máquina você clicar, ter lá configuração, ter lá itens de hardware, os softwares instalados, os últimos chamados, tá? As horas que o usuário logou e até mesmo um histórico completinho da máquina, o que foi acontecendo com aquela máquina, tipo uma timeline. Olha que legal se você tiver um negócio desse.
tá uma experiência riquíssima, tá? Riquíssima. Então, eu já resolvi muitos problemas assim. O usuário ligava, na época que eu atendia diretamente, ligava e falava assim, tá com problema aqui e tal. Tá com problema? Eu falei, não fiz nada. O usuário nunca faz nada. Aí eu botei o nome do usuário, nem precisei procurar a máquina dele. Botei o nome do usuário, aí ele casou, esse usuário aqui tá logando nessa máquina aqui. Cliquei na máquina, aí depois quando terminar essa sessão dessa semana, eu vou falar as ferramentas que eu já utilizei todo esse tempo, mas são ferramentas conhecidas. Cliquei nela e apareceu lá, olha, o usuário instalou software tal, o usuário fez isso, tem até jogo lá. O usuário está usando o disco, aí cliquei no disco, apareceu lá, olha, tá com tantos por cento de filme. Isso era Windows, eu usei isso com o próprio Windows Server, tá? Não fiz nem nada demais. Olha, 90% dos arquivos dele são filmes. Eu falei assim, meu amigo, calma aí. Tu tá instalando um joguinho, tá cheio de filme na máquina, tá falando que a máquina tá lenta? Aí eu provei, para mais ver. Também teve um caso de um inventário gerado junto com um relatório de performance de internet. Então a gente pegou os contratos e casou. Então, e também teve um caso de inventário de eu conseguir pegar, por exemplo, como eu falei, todos os softwares listados nas máquinas. Isso o empresário fez o seguinte, ele fez tipo uma política de TI que o usuário assina, tá vendo aqui? Sua máquina tem esses softwares listados. Acabamos de tirar um relatório. Assina aqui que você não pode falar mais nenhum. Além das proteções que ele colocou, virou uma ferramenta de negócio. Muito interessante. E o inventário, só para terminar, já está estourando o tempo aqui da gravação, tem que ser capaz de verificar não somente máquinas, como eu falei, celulares também, switch, roteadores, impressoras, o que você tiver de device na sua rede, tá? Como assim, Rafael? Bom, eu já vi software, já usei software de inventário que sabe o nível de tinta da impressora, de várias impressoras. Sabe, tem impressoras grandes que tem aquele reservatório de coleta de despejo de tinta, o que parece que o que não gasta, o que joga fora, de limpeza. Ele sabe se aquele reservatório está cheio ou não. Existem softwares de inventário que vão por SNMP no switch, por exemplo, e dá a saúde do switch, dá a capacidade, a velocidade, o throughput dele. Ou seja, procurem algo que se adeque a vocês, tá? Essas dicas que eu coloquei foram as que eu lembrei, que eu utilizei, tá, nesses anos. Óbvio que tem mais, mas começa fazendo base, começa pensando fora da caixa, tá? Tem um mentor, né, que é o Flávio agora, ele fez até um livro, Geração de Valor, muito legal o livro dele, por sinal. Ele sempre ensina a pensar fora da caixa. Tá? E eu vou além, busque se aperfeiçoar como profissional, busque fazer perguntas, o que eu posso melhorar? O que é essa situação? Observa o negócio. O que a minha ferramenta de inventário poderia acrescentar nessa empresa? Tá? E às vezes você vai casar coisas com o negócio mesmo da empresa. Você vai casar ali e falar, puxa, isso aqui eu posso fazer dessa forma, eu posso controlar aqui. Pá. E teve uma empresa que eles gostaram muito, porque a gente botou uma ferramenta de inventário que podia cadastrar as notas fiscais das máquinas no sistema de inventário. Então estava lá a máquina, com o histórico dela, tal. Você tem um botão de acesso remoto direto nesse software, vários tem também. E nela você podia botar documentos. E a gente teve a ideia de botar os documentos daquele computador. Notas fiscais, contrato de serviço de manutenção que tinha com a empresa. Aí na impressora a gente atrelou o contrato de manutenção da impressora, tá? E botou no alerta, olha, esse contrato vai vencer dia tal. Então um mês antes me avisa. Aí a gente recebeu o aviso, eu passava para a direção, opa, vamos fazer a última revisão porque vai terminar o contrato, vai terminar a garantia. Ou seja, olha que legal, a gente ajudou a empresa, porque a empresa não tinha uma forma eficiente de lidar com isso. E agora tem, direto na ferramenta de inventário. Enfim, são algumas dicas. Agora, vou terminar a gravação por aqui, tá? Agradeço a sua participação. Essa semana só está começando, esses vídeos só estão começando, você vai ter bastante vídeo para assistir aí, bastante reunião para assistir. E eu vou fazer agora uma interação com quem está ao vivo, com quem teve a chance de participar ao vivo, tá? Foram somente 100 pessoas, porque o software só deixa 100 pessoas, mas eu vou conversar com eles e o que for acrescentado eu vou colocar, alguém botou uma ideia muito legal, uma questão muito legal, eu vou colocar aqui na gravação depois no final, ok? Até mais, obrigado, fique com Deus. Bom, acabei de falar com o pessoal aqui no Skype, estão até agora aqui conversando, a comunidade ficou bem ativa, tá? Muitos perguntaram assim, poxa Rafael, você podia ter colocado dicas de software, por exemplo, tal. O objetivo não é colocar
dicas de software, ok? Não é colocar, eu falar o nome do software nas gravações. Durante as conversas da comunidade vamos colocar, mas na reunião não, tá? Porque eu não quero que, eu tenho curso da ferramenta A, eu tenho curso da ferramenta B, não tenho da C, vai parecer que eu estou empurrando alguma coisa, e não é o objetivo, tá? O objetivo é deixar bem livre mesmo de pensar sobre isso, tá? Então, é só isso. O pessoal conversou bastante aqui, gostou bastante desse vídeo. Espero você no próximo vídeo, e se você estiver ao vivo, até amanhã. Valeu!